Hoje nós teremos aqui a narrativa da história de uma das mais importantes mulheres da imprensa paraibana. Eu digo mulheres, mas eu estou me referindo, obviamente, a uma das mais importantes profissionais da imprensa paraibana. Ela já foi, inclusive, presidente da Associação Paraibana de Imprensa, já dirigiu entidades e órgãos públicos. Eu estou falando de Marcela Citone. Obrigado por ter aceito nosso convite, Marcela. É um prazer enorme ter você aqui. Como todo convidado, eu faço a mesma pergunta inicialmente. Como foi que Marcela começou no mundo? De onde Marcela veio ao mundo? Em que família? Quem eram seus pais? Como foi a sua infância? Em que colégios estudou? Primeiro eu quero agradecer a participação desse projeto, né, que é um projeto seu antigo, e dizer que eu fico muito feliz porque isso é um arquivo para as gerações posteriores, né, para entender um pouco do que foi a imprensa paraibana. Eu nasci em Princesa Isabel, né? Meu pai foi ser promotor lá, conheceu minha mãe, eles casaram e foram 9 filhos. 9 filhos? 9 filhos. Eu sou a quarta. Quarta. A quarta. 5 mulheres e 4 homens. Permita. Teu pai é? José Xavier de Oliveira. Tua mãe? Maria das Dores Citone Xavier. Ele já morreu, né? Morreu esse ano, o ano passado. Então, depois ele fez concurso para juiz, passou e veio ser juiz aqui. Primeiro, a gente morou em Belém, depois em Araruna, Guarabira, Campina, para poder chegar em João Pessoa. E nesse intervalo foram filhos e mais filhos, né? Era só o que tinha para fazer no interior, eu acho. Digamos assim, nessa lista de 9, você está em que posição? Eu estou na quarta, eu sou a quarta. É quarta, né? Tem quantas mulheres, quantos homens? 5 mulheres e 4 homens. 5 mulheres e 4 homens. Tem minha irmã Mafalda, Fabiola. Aliás, eu sou a terceira. Isso. Então, aí eu estudei. A gente morou em vários locais, né? Até ele chegar em João Pessoa. E primeiro, que eu tenho lembrança, assim, foi Belém. Primeiro, que eu acho que eu devia ter uns 4 anos. Essa memória ela é mais viva após esses 4 anos, né? Antes eu lembro que eu só passei um mês em Princesa Isabel. Aí eu voltei para a Princesa depois de 25 anos. Mas eu só passei um mês lá. Minha mãe me teve, porque minha avó morava lá. E aí passou um mês, que foi o resguardo, depois veio. Aí nós fomos para Belém. De Belém, nós fomos para Araruna. De Araruna para Guarabira, João Pessoa. E ele foi antes para Campina, ficou numa casa de uma irmã que era minha casada, que morava lá. Para evitar outra mudança, a gente veio logo para João Pessoa e ele veio. E esse tempo a maioria foi escola pública, porque antigamente não existia escola particular. Ainda estudei escola particular em Guarabira, que foi o Externato João 23, o Colégio da Luz, Nossa Senhora da Luz. Mas o resto foi tudo estadual. Isso aí foi no primeiro grau ou no segundo grau? Primeiro e segundo grau. Aliás, hoje chamam fundamental e médio, né? Aí estudei também no IPEP aqui, o segundo grau, né? Que foi o primeiro ano científico. Eu estudei no IPEP, que era na época o ensino médio. E depois fui para o Águia. Pronto, aí terminei o Águia, fiz vestibular, passei para comunicação na UFPB. Qual era a sua habilitação inicial? Relações Públicas. Você entrou em que ano e saiu em que ano? Entrei, eu acho que foi em 82. 82. Foi. Você gostou do curso de Relações Públicas? Tem alguns professores que você recorda com mais... Não, assim, eu digo que eu entrei no jornalismo por um acaso, né? Eu fiz comunicação, esse eu sabia que era o curso que eu queria. Mas
lá, aí eu não sei porque eu fiz a opção por relações públicas, ao invés de jornalismo. Mas aí antes de terminar o curso, tinha Naná H6, que ela fazia comunicação e jornalismo, habilitação em jornalismo, e ela era assessora de imprensa do antigo FIPLAN, da antiga FIPLAN, que depois virou IDEME. Era a Fundação Estadual do Planejamento? Era, que fazia pesquisas, né, com a população, pesquisas econômicas. E aí ela era assessora de lá, engravidou, nós estudávamos juntas, ela engravidou, terminou o curso, foi para o jornal, depois foi ser assessora de imprensa, ela engravidou. E eu estava também concluindo o curso. Aí ela ia ter menino em Aracaju, que a família dela era de lá, e me chamou para ficar no lugar dela, lá na FIPLAN. E foi assim, aí eu comecei a fazer os releases e entregar nas redações, porque não existia e-mail, telex, mas a gente redigia os e-mails, ia entregar no carro, né? Aí já passava em cada jornal deixando os e-mails. Deixando as notícias, os releases. Era um texto já datilografado? Já datilografado. Aí você entregava diretamente nas redações. Chamavam de malote, é isso? Não era bem malote, porque a gente mesmo ia entregar, né? Para poder garantir os espaços. Aí, e garantia? Às vezes garantia, porque dependia assim, do texto, dependia da amizade que você tinha. Você lembra que tipo de conteúdo você produzia a respeito? Porque a FIPLAN me parece que há algum tempo ela aferia o custo de vida. O principal era o custo de vida, né? Que era mensal. Então era uma informação obrigatória que os jornais davam. Era obrigatória, era o custo da cesta básica. O custo da cesta básica, lembro bem. E isso interessava muito, porque a gente estava assim, num plano econômico, né? O país em inflação altíssima. E as pessoas acompanhavam, de fato, esses dados. E também tinha outras pesquisas, tinha pesquisa de orçamento familiar, que era importante. Pronto, aí a gente ia fazendo. Aí eu aproveitei, quando ela também saiu, eu fiz o house organ da FIPLAN. Quem era o diretor, você lembra? Era Zé Kerler. Zé Kerler, professor da universidade. Era. Tinha muitos técnicos bons, Dulce... Luísa, que hoje eu acho que ela ainda está no planejamento, não sei se já aposentou. Mas, assim, era um pessoal de cabeça boa. Na época, era uma equipe bem qualificada. Era uma equipe muito qualificada. Eu aprendi muita coisa lá, né? Agradeço até hoje a oportunidade que Naná me deu, porque foi através dela que eu entrei no jornalismo, né? E foi isso. Você teve alguma dificuldade inicial com o texto jornalístico? Claro, você já tinha noções, evidentemente, mas via os seus textos publicados integralmente nos jornais ou tinha aquela história de passar por um copydesk, submeter alguém na própria FIPLAN? Não, no início, como a FIPLAN era um órgão muito especializado, né, economia, eu não lidava com essa área. Aí sempre tinha as pessoas, eu tinha que ter a humildade, claro. Eu estava começando, né? Eu tinha que fazer, mostrar, e normalmente alguém sempre me dava um toque, e quando eu levava para a redação, a maioria era publicado, não ia muito para a cesta do lixo, não. E com a sua relação enquanto assessora com o mercado, digamos assim, com as redações, era uma relação boa? Você tinha contato? Não bastava entregar, não. Você tinha que convencer da importância daquele conteúdo que você levava? Na época, essa relação ela era mais estreita, porque hoje, com a tecnologia, você manda e-mail e tal, e você não tem muito essa aproximação, até porque as redações não existem mais, né? Mas antes a gente saía de redação em redação, aproveitava para conversar com o editor que lhe interessava aquele espaço, no caso o meu de economia, né? Tinha Carlão, tinha Fábio Cardoso, e aí você ia conversar. Frutuoso, que era editor do Jornal Norte, que foi depois que ele viu meus textos, ele me chamou para ir para o jornal. Foi onde eu comecei a trabalhar em redação, foi no Jornal Norte. Ok, a gente continua agora, que a gente já iniciou no batente profissional. A gente volta daqui a pouco com Marcela Cittoni para ela contar a sua trajetória nas redações e nos veículos de comunicação aqui da Paraíba.
Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Voltando aqui com Marcela Citônio, a nossa convidada de hoje do Cobra Criada. Marcela, a gente parou no primeiro bloco no seu ingresso no mercado profissional, no mercado, digamos assim, nas redações. Você disse que começou no jornal O Norte. Eu quero até fazer uma retificação, né? Porque Sim. Eu falei em 82, mas o meu curso foi 791, o período, Então, eu comecei, né, 82, eu acho que por aí, no jornal O Norte. O Norte, né? Você foi convidada por Frutuoso Chaves. Isso. Você lembra dos seus colegas de redação? Você foi para a reportagem ou ficou na redação? Não, primeiro eu fiquei na reportagem em geral, né? Fiz algumas coberturas. Eu lembro, na época, sim, sobre meus colegas. Na época, a redação era Joana Bellarmino, Socorro Andrade, Walter Galvão, Walter Santos. Quem era o editor na época? Aliás, Frutuoso, a gente já falou. Secretário de redação, você lembra? Era Walter. Walter Galvão e Walter Santos. Eles chegaram a se revezar, né? Um foi secretário-geral, depois chefe de reportagem, Galvão, acho que Galvão era o chefe de reportagem. Isso mesmo, e Walter Santos era o secretário de redação. Bom, aí você passou quanto tempo no Norte? Acho que passei uns 3 anos. 3 anos. Foi. Depois de O Norte, você foi... Fui para o Correio, que você era o editor. Você foi para o editor, para o Correio comigo, editor. No Correio, você então ficou um monte, né? Fiquei muito tempo no Correio. Entrei e saí, acho que umas 3 vezes, mas passei pela editoria de política. Comecei como repórter da Geral, né? Depois fiquei na editoria de economia. Vamos explicar um pouco a Geral. Quando fala, eu fiquei na editoria de Geral, Geral é a cobertura dos fatos do cotidiano da cidade. Como diz assim, você cobre tudo o que acontecia. Que, embora, assim, foi onde eu digo que foi a experiência mais interessante minha no jornalismo, que foi na reportagem da cobertura de Geral, mas... Você lembra de um fato marcante que você tenha participado da cobertura, ou de uma matéria que, nesse período que você fez, assim, que te marcou, que permanece até hoje na tua lembrança? Sim, eu lembro a primeira invasão de terra ali em Alhandra, por ali no Conde, que era dos Lundringues, sabe? Foi a primeira invasão. Existiu o conflito de terra que era muito famoso, que era o de Alagamar, né? Mas essa, no litoral sul, essa tinha sido a primeira invasão. Eu ainda estava no Jornal Norte. E aí a gente começou, eu era Helenildo, ele era o fotógrafo e eu era repórter. Helenildo é o Nildo Nascimento? Nildo, sim. Nascimento, certo. Então, nós começamos a fazer entrevista ali e todo mundo dizendo que era um movimento pacífico e os proprietários também dizendo que não tinha arma. E aí a gente acabou descobrindo que tinha uma tenda cheia de arma. No acampamento? No local onde foi invadido, né? Sei. Que eles estavam tentando retomar o terreno. Uhum. E aí a gente descobriu, e eles perceberam que nós descobrimos e começaram a correr atrás da gente. E a gente correu, entrou no carro, porque eles não queriam que tirasse foto, que divulgasse. E nós entramos no carro e Nildo disse assim, toca acelera cocada, que era o motorista da época, né?
E aí a gente... Isso era no norte, né, então? Isso era no norte. Porque Cocada era é um colega que famoso. foi motorista no norte durante era mais de 30 anos. famosíssimo no Fusca. Ele botava 10 pessoas no Fusca para fazer matéria. A gente saía tudo espremida. E né? vocês conseguiram escapar? Aí conseguimos escapar, fizemos a matéria, ele tirou as fotos. Esse foi um fato que te marcou. Né? Foi, porque eu tive muito medo, né? Imagina. E no Correio? Você disse que teve passagens pelo Correio, né? Mas durante quanto tempo? Mais de 10 anos? Eu acho que foi. Mais de 10 anos. Indo e voltando, eu acho que eu concluí assim uns 10 anos. E passou por... Você foi editora de política do Correio também? Não fui editora de política. Eu fui editora de cidades, fui editora de economia e fazia também... Depois fui fazer aquelas páginas últimas, né? E o Correio, ele tinha muito caderno quando era final de semana, porque tinha muito comercial, eles vendiam muito comercial. Então, a gente fazia de tudo, né? Era muita edição no final de semana, no pescoção, que é na gíria de redação que a gente chama. Eu já cheguei a sair do Correio da Paraíba de 5 horas da manhã. Eu só não, mas Patrícia Teotônio... muitas pessoas, e você era o editor, sabe? Eu era o editor? Era, você sabe disso. Na minha época não tinha pescoção. Na minha época não tinha pescoção. O pescoção, aliás, é uma coisa contrária. Eu queria que você avaliasse. Era Helena Guimarães, na época. Eu queria que você avaliasse comigo. Antes da internet e antes da informatização dos jornais, a gente fazia jornal, inclusive, no sábado, não é? Era. Fazia o jornal para edição de domingo. Com o advento da internet, passou-se a fazer o jornal domingo a partir da quinta-feira. Antecipado, não é isso? Era. Aí na sexta era o famoso pescoção, da sexta para o sábado. O sábado era um dia praticamente nulo em termos de notícia. Por que você acha, você que experimentou as duas faces desse processo, por que acontecia isso, Marcela? Era um acúmulo de páginas para atender à necessidade comercial de vendas do jornal? Sim, eu acredito não. A gente tinha cadernos e mais cadernos, que o leitor, se quisesse, ele carregava o correio numa mala, de tanto caderno extra que era feito, né? E aí, por esse excesso de páginas, às vezes uma página tinha uma notícia só e o resto era tudo comercial, e você tinha que se virar para fazer isso. Qual era o principal objetivo do Correio? Ou de outros jornais, eu estou falando Correio porque era a minha experiência da época, que não vai crítica, nem avaliação de conteúdo, de nada. Mas qual era? Era o lucro. Né? Claro. Toda empresa privada, ela sobrevive de lucro. Exatamente. E aí a gente, quanto mais vendia, eles vendiam, mais abria página. E a gente tinha que fazer os cadernos para dar vencimento. Agora, comprometia a qualidade do jornal? Claro que comprometia. A gente sempre... Era muita briga com o Chico, que era o responsável pelo departamento comercial. Aí ele dizia, eita, caiu tal página, você... Tinha uma matéria bem feita, redigida, de um repórter. Aí ele dizia, vai cair essa página. Já estava editada tudinho. Aí lá vinha, porque alguém comprou uma página inteira do jornal. Cair significava cancelar cancelar a publicação para botar a no lugar outra publicidade, coisa. Né? Uhum. E várias vezes isso acontecia. A gente ficava muito irada, né? Porque era todo um trabalho, embora sempre... saía no outro final de semana, no meio da semana, mas todo repórter queria fazer sua matéria especial para sair no final de semana, que era o maior índice de leitura dos jornais. Marcela, tem uma questão bastante delicada, que é as relações dentro da própria redação. No seu caso, você sentia, digamos assim, uma prevalência do masculino sobre o feminino nas redações, ou isso você nunca teve essa percepção? Rubens, a gente tinha Porque, veja bem, você ocupou cargos-chave na redação sob a direção de uma mulher. Mas antes, claro, você trabalhou comigo, trabalhou com Frutuoso, como editor e tudo mais. Existia isso antes desse período, ou nunca teve isso? Você sempre se sentiu que era tratada por igual dentro das redações e dentro do meio jornalístico como um todo?
Não, eu acho que, assim, sempre houve uma amizade muito grande de redação. Eu dizia que os jornais, a gente dentro da redação era uma família, porque você realmente convivia muito mais com os colegas de redação do que a sua própria família. Eu chegava no jornal 2 horas da tarde, né, e saía 2 da manhã, meia-noite, 11 horas. Agora também a gente fazia muita farra, né? Também. Sobre farra a gente volta a conversar, né, com um pouquinho mais de detalhe no próximo bloco. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Voltando com Marcela Citônio, no bloco anterior a gente falou de que jornalista trabalha muito. Quem pensa que é brincadeira, ela já deu um depoimento aqui de virar noites e mais noites na redação do Correio, mas também tinha um lado, digamos assim, festivo, né? Um lado farrista do jornalista. O jornalista sempre foi muito boêmio, a verdade é essa, né? Pelo menos o jornalismo de antigamente era, digamos assim, permeado por uma boemia muito intensa. Depois das redações tinha aquela noite de sair na noite e passar por bares e tudo mais. Mas você se revelou também uma promoter, digamos assim, de eventos dentro da categoria. Só lembrando, nós tivemos as famosas touradas, não é? Conta um pouco dessa história. Eu achava muito estranho, porque eu tenho uma família muito grande, né? E a gente sempre fazia festa. Natal, toda data de ano era comemorado. Aniversário, Natal, sempre Dia das Mães, Dia dos Pais. E eu achava estranho que no jornal, apesar das pessoas serem muito boêmias, mas ninguém fazia esse tipo de comemoração que integrasse. Saía todo mundo para beber depois que terminasse o jornal. Normalmente, sempre um bar aglutinava aquelas pessoas. As pessoas iam para ali porque sabia que tinha jornalista para encontrar. Mas, assim, depois daquilo, final de semana, cada um ia para seu lugar. Eu achava aquilo tudo muito estranho, né? Aí eu disse, lembro que a primeira confraternização do Norte fui eu que promovi, não só, mas eu digo, vamos fazer. Começou também os imprensados, né? Eu comecei, porque eu digo, a gente trabalha e ninguém se diverte, então a gente fez os imprensados que saía uma semana antes do carnaval. Ele está falando do bloco dos imprensados, que foi um bloco criado na API, inclusive na minha gestão como presidente, mas por inspiração e por incentivo de Marcela Citônio e de Maciel, mas seu irmão também, Robson, Ricardo Araújo, Rosenberg, né? Rosenberg Silva, um grupo de colegas que gostavam muito e alguns inclusive músicos, né, instrumentistas e tudo mais. Mas aí eu falei na tourada porque foi um momento de congraçamento. Sim, aí a tourada foi assim, eu acho que foi o melhor evento que nós já fizemos. Era o que a tourada? Tinha muita gente que fazia aniversário em maio, né? Então, as pessoas do signo de touro. Então, vamos fazer a tourada. Tinha eu, tinha você, tinha Robson, tinha Ricardo. Não, Ricardo é dezembro. Tinha Rosenberg. Tinha um bocado de gente que fazia
aniversário em maio. Os taurinos. Os taurinos se uniram para a gente fazer. E aí a gente fez um show de calouro e foi uma grande festa com a banda formada por jornalistas, né, os talentos que existiam na categoria. E foi uma grande festa na ABB. A famosa banda inteira. Liderada por Fernando Moura, por Gel Madrilena. Uma turma boa danada. Mas, Marcela, essa tua capacidade de integrar é também muito de uma capacidade de liderar. Você tem, inegavelmente, uma ascendência sobre os colegas. E eu acho que é por isso que você veio a se tornar, com todos os méritos, a primeira presidente da nossa Associação Paraibana de Imprensa. Como foi? Por que você decidiu se candidatar? E como foi a tua experiência à frente da API? Eu decidi me candidatar porque eu sempre me envolvia eu sempre estava envolvida em campanhas, seja do sindicato, da API, eu sempre estava envolvida, desde que eu entrei para o jornalismo. E aí eu acho que tinha chegado a minha vez, né? Digamos que assim, eu carregava piano e agora, naquele momento, eu resolvi tocar o piano. E aí eu me candidatei, não tinha... O seu mandato foi de quando a quando? De 2012. 2012. Foram 2 mandatos, Dois mandatos, né? De 3 anos, então foram 6 anos. 6 anos. Só que nesse intervalo eu pedi licença porque eu assumi a diretoria de comunicação do Tribunal de Justiça e eu não achava que era ético, como eu enfrentei algumas situações que depois eu posso te falar. E a API não tinha salário, eu precisava trabalhar. E para eu trabalhar, eu achei que era mais ético eu ter pedido licença, me licenciar do cargo. Foi quando o João Pinto, que era vice, assumiu. E quando terminou o meu mandato, quando terminou o mandato da presidente que tinha feito o convite a mim, eu voltei para a API. Você trabalhou como diretora de comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba, sob a presidência da desembargadora Fátima Bezerra. Fátima Bezerra. Foi, não. Foi boa a experiência de ter trabalhado? O tribunal o poder judiciário é um poder, digamos assim, aparentemente fechado, né, para esse tipo de relacionamento com a imprensa. É isso que você percebeu lá, não? São mundos tão diferentes, sabe, que assim, eu até tive um choque. Embora fosse filha de juiz, mas todo aquele protocolo nunca fez parte da minha vida. Meu pai era um homem muito simples. Ele era juiz, eu nunca disse a ninguém, nem sabia que eu era filha de juiz. Só soube quando eu me candidatei à API, que tinha que mostrar o currículo, dizer, né? E aí foi quando souberam que eu era filha de juiz. Mas isso para mim não era relevante, né? Agora, eu não fazia parte dessa rotina do Poder Judiciário, embora meu pai fosse juiz. E aí eu digo que foi uma experiência que eu aprendi muito, mas assim, a duras penas, porque as pessoas costumam falar o seguinte, que onde tem a maior realização é onde você ganha financeiramente, onde você está satisfeito financeiramente. E por incrível que pareça, foi onde eu ganhei mais e onde eu não me satisfiz, sabe? Porque eu achava um poder muito fechado, era muito difícil o relacionamento com desembargadores. Eu lembro que assim que eu entrei, né, aí a presidente foi para um evento e eu fui no outro carro com um fotógrafo e tal. Aí a gente precisava, na rotina de jornalista, qual era chegar primeiro para ver o que é que, né, quais as autoridades presentes. Mas aí eu disse ao motorista, passa na frente para a gente chegar primeiro e já preparar tudo. Ele não pode passar na frente do carro da presidência. Aí eu digo, tá, desculpa aí. Tinha esses protocolos que eram fora da minha realidade, sabe, Rubens? Mas foi uma experiência muito interessante. Não vou dizer que foi a mais prazerosa, mas foi interessante porque eu acho que todo aprendizado é válido. Mas você também coordenou o setor de imprensa da Assembleia, não foi isso?
Foi, eu era coordenadora aí era de mais fácil, comunicação. a relação flui mais. Porque assim, o legislativo é um poder que você tem, o povo tem mais acesso. Não é diferente do executivo, é diferente do judiciário. Tem uns escândalos pontuais, mas eu acho que é o mais democrático de todos. É onde as pessoas vão, entram, dizem que a casa é do povo, tal, né? Então é mais fácil. Tem os jogos de vaidade? Tem, né? Porque são 36 deputados numa casa e todos mandam da mesma forma. Um tem mais poderes de acordo com o cargo, mas todos mandam. E nunca tive problema lá. Foi uma experiência também boa. Eu também já fui assessora de imprensa da Secretaria de Segurança. Então você tem experiência nos 3 poderes. Qual deles é o mais transparente? Você continua, mantém que é o legislativo? Nenhum, mas eu acho que mais acessível é o legislativo. É o mais acessível, não quer dizer que seja... mais transparente. Não quer dizer que seja o mais transparente. A gente precisa ainda caminhar muito na história para ter essa transparência que o cidadão tanto exige, né? Marcela, e a relação, já que você ocupou os 2 campos, né? E a relação imprensa e poder aqui na Paraíba? Vamos, hipoteticamente, falar numa escala de 0 a 10. A gente estaria em que nível aí? 5. No meio. Então a gente precisa avançar muito para ter uma relação precisa profissionalizada, né? Mas assim, não é por mau caratismo, não é por falta de profissionalismo, sabe? Não é por nada disso. Tem também isso, tem esses componentes, mas assim, você tem um estado pobre, né? Que o número de vagas, o mercado de trabalho é muito resumido. As verbas oficiais, elas quem determinam o conteúdo dos veículos, na maioria a gente sabe disso, blogs, tudo, por mais que a gente diga uma imprensa independente, não é, porque independente, só quando você tem independência financeira. Minha filha, eu digo para ela, olha, independência só existe quando você tiver dinheiro no bolso. A gente volta com esse tema já, daqui a pouco, no próximo bloco. Voz que canta e encanta, voz que chama e que fala, voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro, escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria, Antônio, Rita, vem, João, vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Marcela, a gente estava falando sobre as relações de imprensa com o poder aqui na Paraíba e você situou que estávamos na metade, considerando um caminho que a gente tem que percorrer para ter uma relação assim 100% profissional, sem interferências, coisa que você mesma admitiu é quase impossível diante do poderio econômico que o poder público exerce sobre os veículos no estado de uma economia bastante incipiente ainda. Mas, e agora, sobre do nosso lado, por exemplo, você que passou pelo curso, você acha que o curso melhorou a qualidade do jornalismo, piorou, é a mesma coisa? Como é que você viu? Claro, você deve ter acompanhado a imprensa antes mesmo de você entrar no curso. E depois do curso você também teve elementos para fazer essa avaliação. A sua visão hoje é dessa caminhada do jornalismo aqui na Paraíba pós-curso de comunicação? Olha, é difícil eu avaliar assim, sobre pós-curso. Eu acho que o curso é muito importante para quem vai fazer jornalismo. É tanto que eu digo, essa questão de diploma, eu relego
ir embora ao segundo plano. Não que ele não seja necessário, porque eu acho que todo jornalista, ele tem que fazer o curso de comunicação, se ele quer ser um profissional competente. Aí você diz, é o diploma que dá essa competência? Não. Como também não é o diploma que dá competência ao médico. Mas você imagina um médico sem cursar um curso de medicina? Então, eu acho que todo profissional, ele tem que fazer o curso de comunicação, sabe? Agora, se você me pergunta se isso melhorou a qualidade, eu não sei te avaliar, eu não sei fazer essa avaliação. Com toda humildade, eu te digo, não sei fazer essa avaliação. Eu só sei que é necessário. É um curso necessário. Agora, ainda hoje, você, claro, você mantém o relacionamento com os colegas e você, com o advento das redes sociais, essa história do fake news, né, das notícias mentirosas, dos boatos e tudo mais, isso, de modo geral, isso contribui para uma baixa qualidade da imprensa e de uma baixa, mais do que isso, de uma redução da credibilidade da própria imprensa quanto instituição? Rubens, eu amo jornalismo. Agora, minha relação com o jornalismo sempre foi uma relação de amor e ódio, sabe? Primeiro, porque para você sobreviver do jornalismo aqui na Paraíba, você tem que fazer algumas concessões que eu nunca me permiti fazer. Para você sobreviver dele, assim, com dignidade. Eu acho você um jornalista muito conceituado, mas você tem seu emprego na universidade. Se você vivesse só de jornalismo, eu não sei se você teria o padrão de vida que você tem. E não estou falando de padrão de vida elevado, não. Estou falando de você ter um carro razoável, de você ter um apartamento razoável, de você ter o direito que é o justo para todo mundo, que é direito à moradia, ter uma qualidade de vida. Então, essa relação sempre foi de ódio e amor, porque eu queria viver bem da minha profissão, sabe? Como qualquer outro trabalhador, um médico que sobrevive, consegue viver dignamente da profissão dele. Mas essa relação, ela acaba sendo perniciosa, não é? Que você tem que fazer concessões a governo, você tem que fazer concessões a interesses de empresa. Isso é muito complicado para quando a gente tem alguns valores que quer preservar esses valores até o fim da sua vida, né? Porque não é dinheiro, não é sucesso. Eu tenho o meu conceito de sucesso, que vai ser diferente de muita gente que está fazendo aí sucesso, que está na mídia, né? E que é um cara que conhece, que a Paraíba todo mundo conhece, mas o meu conceito de sucesso não é esse. Através de que esse sucesso chegou? Será que foi só através do profissionalismo? Se for, aí eu bato palma, sabe? Agora também, se não for, para mim não vale nada. Você tocou num ponto aí que você disse que tem, você falou em relação perniciosa, porque às vezes o jornalista tem que fazer algumas concessões, né? Principalmente na relação com o poder. Você foi presidente de entidade. Aqui na Paraíba, o governo é um ente muito forte, está presente na vida, né, na economia e tenta, de certa medida, mais outro menos, tenta interferir em tudo. A API sofreu alguma pressão de governo no seu mandato? Claro que sofreu. Eu sofri. A API começou o governo a fazer pressão na API desde o primeiro dia que o governador entrou no poder. Ele foi eleito governador, decidiu que o expediente seria 2 turnos, que antigamente era só um. E aí as pessoas me procuram. Expediente, você fala no Estado. No Estado, sim. Que antigamente era só um horário, né? Então, alguns jornalistas começaram a me procurar como era que ia sobreviver. Se tinha um emprego na redação, um emprego na SECOM, né? Como é que eles iam conciliar a partir dessa nova determinação. E aí a gente se posicionou. Eu me posicionei, disse que jornalista tinha uma jornada de trabalho que era 5 horas, e isso tinha que ser mantido. Pronto, foi o primeiro, foi quando eu comecei a entrar no índice, né, do governo. Só para esclarecer, a gente está falando de uma medida de governo, do atual governo em curso, né, do governo de Ricardo Coutinho, e também a lei que regulamenta a profissão de jornalista nos dá o direito de exercer a nossa profissão por 5 horas diárias. É a nossa jornada regulamentar. E isso dá a possibilidade, por exemplo, de você ter um emprego no serviço público e outro na iniciativa privada. Isso certamente
causou, né, digamos assim, uma aflição entre muitos colegas, e você, como presidente, teve que defender, foi isso, Eu né? tive que defender, eu cobrava do governo. Mas tinha diálogo, você chegou a procurou diálogo para dialogar, não cheguei, argumentar? Cheguei, mas assim, eles estavam com o poder, tinham derrubado todas as oligarquias, então estavam assim, muito poderosos, né? E não era muito republicano o diálogo. Nunca foi. O governador brigou com a imprensa, brigou com o poder judiciário, brigou com todo mundo. Depois ele foi se acalmando mais, mas foi um início muito beligerante. Mas você conseguiu Não, aí contornar depois Marli, na época, era coordenadora lá da SECOM, e se chegou a um bom termo. Graças a Deus se chegou a um bom termo. Mas eu fui depor em favor de jornalistas no Tribunal Regional Eleitoral. Isso também causou muita animosidade. Eu cobrava do governo a reforma do prédio da API, ajuda para a reforma, porque eu entendia que, embora a API não fosse uma entidade não governamental, mas ela estava inserida num parque histórico, numa área histórica, né? E que isso era o patrimônio da Paraíba, não era patrimônio só de jornalistas. Verdade. Bom, Marcela, foi ótimo ter conversado com você. Eu acho que é enriquecedor esse seu depoimento para o Cobra Criada, e só tenho a agradecer pela sua presença. Muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo por ter participado dessa nossa iniciativa, que, aliás, foi muito bem acolhida pela Câmara dos Vereadores e conta, evidentemente, com o apoio da Associação Paraibana de Imprensa e também do Sindicato dos Jornalistas e do Sindicato dos Radialistas Profissionais da Paraíba.